Olá, hoje é dia 21 de agosto, eu sou o César Ramos, este é o canal da Extravox. Quero pedir que não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou falar hoje, conforme está na capa do vídeo aí, sobre o banditismo revolucionário, bandidolatria, que é um tema muito atual no Brasil de hoje. Para isso eu vou começar falando sobre o marxismo, né? O vocabulário marxista tem um termo chamado lupenproletariado, que designa uma população situada socialmente abaixo dos proletários, né? Tendo em vista as condições de trabalho que são constituídas por pessoas que não contribuem, né? Ou são autônomos, não se dedicam a atividades produtivas, mas são marginalizados, né? Com mendigos, prostitutas, desempregados, viciados, traficantes, presidiários, aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e são não só destituídos de recursos econômicos, mas também desprovidos de consciência política ou consciência de classe e, segundo os marxistas, são suscetíveis a servirem à burguesia. Assim, segundo os teóricos das revoluções, o lupenproletariado ele seria pernicioso para a revolução pela sua falta de conhecimento e de valores que poderiam contaminar a consciência revolucionária dos trabalhadores, né, dos proletários. Mas essa ideia foi mudando com o tempo, e essa articulação orgânica entre a esquerda e o banditismo, ela passou a ocorrer a partir da fundação da Escola de Frankfurt, na Alemanha, na década de 20, e que foi a semente do marxismo cultural, e criou uma certa ternura entre marxistas e bandidos. Herbert Marcuse, que era um sociólogo e filósofo alemão, era o líder dos intelectuais do novo marxismo, e da mídia canhota e das minorias. Foi o grande propagador da ideia estapafúrdia do banditismo potencialmente revolucionário. E a extrema imprensa, então, adora bandidos. O Marcuse esse introduziu na construção da sua ideia crítica ao modelo antigo do marxismo soviético, que tinha acontecido após a Revolução de 1917, chamado de marxismo-leninismo. Então essa crítica caiu no gosto dos pensadores da escola de Frankfurt e do italiano Antonio Gramsci, aquele o queridinho da esquerda moderna, né? Marcuse, para ele, o proletariado já tinha cumprido seu papel de vanguardista revolucionário, e porque ele tinha sido corrompido, cooptado pelas benesses do capitalismo, e não servia mais para a revolução. Então, por isso, ele deveria ser criada uma nova vanguarda revolucionária, escolhida entre os oprimidos e os marginalizados, os fora da lei, né? Aqueles desprezados tanto pelo capitalismo opressor, como eles dizem, como pelos marxistas-leninistas. Então, esse extrato social era denominada de lupenproletariado, que era a escória, né? Era a marginalia. Entretanto, esse neomarxismo, ou marxismo cultural, precisava de uma superestrutura ideológica para poder fundamentar o papel cumprido pelas doutrinas comunistas do Antonio Gramsci, né, o antigo dirigente do Partido Comunista Italiano. E para criar o que ele chamava de bloco hegemônico, né, para a grande investida marxista contra o capitalismo, cuja luta verdadeiramente se travava na disputa cultural da ideologia entre exploradores e explorados dentro da sociedade capitalista, precisava de uma nova estrutura, né? E então, com isso, o Gramsci, né, que era o queridinho dos marxistas acadêmicos, né, ele invertia a lógica marxista da infraestrutura do marxismo-leninismo e criava uma nova estrutura, uma superestrutura que seria o palco da luta, isto é, estava inserida na cultura, no pensamento e nas ideias e nos costumes da sociedade, né? Ele ia mudar a sociedade por dentro, com a ideologia de gênero, com o uso de drogas, com o desarmamento, com outra cultura, mexendo na religião, mexendo no comportamento social. E assim nasceu a ideia dos chamada de intelectuais orgânicos, né, que ele chamava, que seriam os intelectuais voluntários, que seriam pensadores não originários da classe operária, mas essencialmente ligados a ela. E aí tinha os professores, escritores, jornalistas, cantores, atores, essa pessoal da camada mais elitizada,
mas que prestam serviço à revolução. Essa estratégia marxista foi aplicada no Brasil atual e se submete a essa lógica, né? Por isso é importante para eles dividir a sociedade em classes de minorias, oprimidos e opressores, o capitalismo vitimizando as pessoas e tratando como um alvo de violência opressora das burguesias, segundo eles, né? E aí eles estimulam movimentos litigiosos, né? Abertamente capitalistas contra negros, contra mulheres, homossexuais, os movimentos dos sem terra, dos sem tetos, os movimentos indígenas e outros do mesmo gênero, que faz parte da estratégia de uma construção de um bloco hegemônico, né, ou majoritário, ou preponderante, né, que dá disputa pelo poder, né. Então, aí é pobre contra rico, homens contra mulheres, patrão contra empregado. Esse é o tipo de luta de classe que eles fomentam. A defesa do direito dos bandidos, o direito dos humanos, como a gente diz, em detrimento da sociedade produtiva e ordeira, faz parte dessa estratégia revolucionária. Então, considerá-los vítimas das sociedades, ofendidos pela insaciável máquina capitalista e cruel, né, que só visa lucro, e transformar essas pessoas em soldados da revolução. Por isso que a gente vê a ternura ardente que tem aí, ternura franciscana de certas figuras como Maria do Rosário, Manuela Dávila, Freixo, João Willis, toda essa esquerda radical aí, que gosta muito de assassinos, de estupradores, de ladrões, pedófilos, sequestradores, latrocidas. E se o cara for menor ainda, aí sim é que eles gostam mais ainda, porque obedece aos ditames pungentes desse amor revolucionário pelas minorias oprimidas, que eles chamam de oprimidas, né? E que são oprimidas pelo capitalismo cruel. Então, e a igreja cristã, ela ajudou a piorar essa situação, porque ela foi cooptada por essa doutrina diabólica aí, que incorporou essas apostasias reinantes em nosso meio com premissas marxistas, que afrontam as verdades bíblicas, né? São coisas antagônicas, né? Completamente opostas e falsamente apregoadas como um novo evangelho. O que acontece aí? Eles chamam isso de evangelho social, teoria da libertação, teoria da luta de classes e outras bobagens aí. E, na verdade, é o marxismo por dentro até da própria religião. Viram o que aconteceu ontem, as críticas da esquerda, do PSOL, do PT, da UOB, aquele episódio que ocorreu no Rio de Janeiro do sequestrador do ônibus. Na verdade, aquele sujeito maluco queria incendiar um ônibus com 37 pessoas dentro, já estava com a gasolina lá e tudo. E não havia outro meio de contê-lo a não ser a interferência de um atirador de elite, como aconteceu. O governador foi lá, deu todo o apoio, porque esse fato tinha que ser eliminado para que não ocorra novamente, né? Aí a esquerda criticou o governador, criticou todo mundo, até João Willis, publicando notas na imprensa e falando mal do governador. Outros já querem pedir o impeachment do governador, que ele usou aquele episódio como palanque político. Não é nada disso. O que eles querem é promover a marginalia e usar essa gente como matéria revolucionária, usar eles como idiotas úteis, né, para a sua revolução cultural. Isso sem falar no transtorno, no caos que isso aí causou na população. Durante 4 horas o trânsito ficou trancado, pessoas chegaram atrasadas ao trabalho, um enorme transtorno e uma imagem negativa do Brasil em todo o mundo. Isso aí ajuda a prejudicar a imagem do país. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um livro aqui, Marxismo Cultural, A Revolução pela Cultura. Esse livrinho está em PDF. Ele está hospedado no aplicativo Mega, na minha página do Facebook. Então, ali na página tem um endereço do link, é só clicar em cima e fazer o download. Se a pessoa não puder fazer o download, tem um e-mail aqui, dextravox@gmail.com. É só mandar um e-mail para mim que eu mando esse livrinho. Tem tudo isso que eu falei aqui, mais explicadinhos em detalhes. Isso é muito importante.